Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca do que acontece quando a gente começa a entender que nós podemos aprender uma série de conhecimentos, só que a gente acaba paralisando. E eu quero mostrar para vocês e falar para vocês o que está acontecendo comigo nesse exato momento, porque nem tudo é só flores. Pelo contrário, já dizia o famoso Stan Lee: grandes poderes requer grandes responsabilidades. E acontece uma coisa conosco, principalmente quando nós estamos na faixa etária dos 20 aos 30 e passa por determinada crise de identidade, porque a gente sai do ensino médio sem saber o que fazer. Só que uma vez em que a gente consegue se achar, o que a gente vai estudar, o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai fazer como ofício de trabalho na nossa vida, e a gente vai se aproximando dos 30 anos, existe a famosa crise dos 30. E é justamente nessa crise dos 30, quando a gente vai se aproximando dessa idade, é algo que acontece com o nosso cérebro que é indescritível. E eu gostaria de falar algumas coisas aqui para que vocês acabem se ambientando do que poderá acontecer e tirar uma reflexão a esse respeito. Neste exato momento, eu estou estudando. Hoje eu acordei, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, e aí eu fui tomar café, depois levantei, fui estudar, e agora são aproximadamente, a hora que eu estou gravando esse vídeo, é 1 hora da tarde. E chegou esse exato momento, e eu quero descrever o que está acontecendo comigo, o que eu já fiz hoje, e os sintomas que acontecem quando você começa a ficar bitolado por estudar e a buscar uma forma de fazer dinheiro, ok? Quando você quer achar uma forma de fazer dinheiro, existem alguns efeitos colaterais. Micael, quais são os efeitos colaterais? Primeira coisa, quando você pega a Netflix e você coloca no catálogo da Netflix, acontece um fator curioso com o nosso cérebro, né? Que a própria psicologia ela explica. Diante das muitas opções, o nosso cérebro ele fica indeciso no que ele vai escolher, qual a decisão ele vai tomar de assistir, de consumir, por onde ele quer seguir. E aí ele simplesmente paralisa, ele buga, ele trava, ok? Por outro lado, você tem a maioria das pessoas que não querem fazer nada, simplesmente elas ficam deitadas, procrastinando, e parece que a vida para ela é mais fácil, embora no longo prazo essas pessoas elas acabem aprisionadas, mas o próprio aprisionamento da procrastinação, da falta de querer buscar conhecimento, faz com que elas fiquem extasiadas, ou seja, elas recebam uma injeção para que elas não consigam perceber a realidade. Simplesmente elas ficam adormecidas quando elas vão para as redes sociais e começam a procrastinar. Só que o camarada que decide ser o famoso cabra desenrolado, querer estudar, querer achar uma forma de mudar a sua realidade, e ele começa a procurar por formas de solucionar o seu problema financeiro, ele cai e ele corre o risco de cair na famosa tentação do famoso catálogo da Netflix, que é, diante das muitas opções, você paralisar, e é o que está acontecendo comigo. E eu gostaria de passar essa visão para você, para que possa encurtar uma espécie de sofrimento que você poderá ter. Então, ou seja, nesse exato momento, você pode ver que às vezes o meu olho ele dá uma regalada assim, é porque nesse exato momento eu estou estressado, porque no dia de ontem eu cliquei para me assistir uma aula de economia. Então é 1 hora e pouco essa aula de economia. Só que ao mesmo tempo eu tive que gravar vídeo, eu tive que editar, e aí ao mesmo tempo surge na minha mente que eu preciso estudar para o concurso, que eu tenho aula para me estudar, eu preciso estudar para a aula da faculdade, que eu já estudei, mas faltam 7 minutos, mas que parece uma eternidade para poder passar, porque justamente agora eu estou estudando a matéria de lógica e programação, e eu não estou entendendo nada do que o professor está falando. Mas mesmo assim eu continuo estudando, porque eu acredito que em algum momento da minha vida, esse conhecimento que eu não estou conseguindo compreender, porque é como se fosse matemática para mim, é algo completamente novo, eu acredito que o meu cérebro ele vai fazer alguma trilha neural e de alguma forma esse conteúdo em algum momento vai fazer sentido. Mas agora não está fazendo sentido. Em contrapartida, antes de eu ir para a aula da faculdade, eu estava estudando desde cedo N8N, automatização, para poder você fazer agentes de IA. E ao mesmo tempo eu me deparei na hora de criar um agente em um problema que me fez voltar para a estaca zero. Então a minha energia para poder continuar estudando isso hoje, ela já foi pro saco. E eu larguei de mão e falei, hoje eu não tenho mais tempo para dedicar a isso aqui, só vou mexer com isso amanhã. Então, ou seja, eu já paralisei em uma atividade, isso aqui já me gerou estresse, que eu fui para a aula da faculdade, também não estou entendendo nada do que o professor está falando, mas decidi assistir essa 1 hora e 7 minutos até o final. Nesse exato momento eu parei, faltando 7 minutos para acabar a aula. E decidi gravar esse vídeo aqui
Porque o meu cérebro ele está falando para mim, além dessa aula, você precisa estudar, ler livro, você precisa ler a Bíblia, você precisa ainda fazer uma edição e depois você vai ter que trabalhar. Então, tipo assim, a sua mente ela fica como se fosse um turbilhão de coisas jogando para cima de você. E nesse exato momento, quando o meu cérebro ele começa a jogar esse turbilhão de coisas, ele paralisa. A única forma de escape que eu acho é de eu falar sozinho, e parece loucura. Pois é, parece loucura, mas pra mim funciona. Existem alguns escapes que eu utilizo quando eu estou paralisado diante das muitas coisas que eu tenho que fazer, que é ou escrever, que funciona, ou ler um livro que também funciona demais, desacelera completamente. Ou deitar, mas deitar é um processo interessante que faz você recarregar as energias, Só que às vezes se você deitar, dependendo da hora do dia, você pode adormecer e aquele tempo não voltar mais. Então eu prefiro dar uma pausa e fazer outra coisa do que simplesmente parar e deixar de estudar. Entende? Então quando você, eu não sei se está fazendo tanto sentido para você, mas quando você for adentrar pelo caminho do conhecimento, de estudar, de procurar achar uma solução financeira para a tua vida, você vai se deparar com isso. A partir do momento em que você começa a descobrir que você tem uma série de habilidades e você começa a investir nessas habilidades, você cairá diante desse problema que é as muitas escolhas. E aqui é que entra o papel de um mentor, porque um mentor, alguém que você admira, alguém que está te passando instruções, alguém que está ali te mentorando, ou te treinando, melhor dizendo, né? Essa pessoa, por você respeitar, por estar te passando essa orientação, ela chegará para você e falará, olha, isso aqui não funciona para você nesse exato momento. Deixe de gastar energia com isso e focar somente nisso aqui. Eu acho incrível as pessoas que pegam, por exemplo, só vou estudar para concurso. O camarada, ele foca 100% em concurso, mano, e vai até o final. Passa 2, 3, 4, 5 anos ali, ó, até passar. O cara que ele tem a habilidade de ser um especialista, ou seja, às vezes ele devido à circunstância, devido à situação, ele não consegue enxergar mais nada. E ele fala, meu, é isso aqui, ó. E curiosamente, literalmente, as pessoas que focam só em uma coisa, em determinado período de tempo e conseguem obter, digamos assim, uma certificação, uma aprovação, um resultado através daquilo, elas conseguem realizar mais coisa do que aquele que está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E eu estou começando a compreender isso, que eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, parece que eu estou andando em círculos. E esses círculos me faz perder tempo, mas ao mesmo tempo me faz perder tempo, mas vai fazendo com que eu ganhe uma maturidade, para que um dia eu sentado numa mesa com alguém, eu possa passar uma visão de que, olha, se você simplesmente focar nisso aqui e ir até o final, você poderá obter um resultado muito melhor do que ficar tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Embora eu tenha consciência de que o meu cérebro está tentando pregar uma peça em mim, de que eu tenho a habilidade de aprender um monte de coisa e tentando mascarar a única forma que eu tenho para chegar em algum lugar. Por exemplo, a minha habilidade é comunicação, meu. Eu estou aprendendo ciência de dados porque eu sei que isso pode interligar em algum momento na questão de análises, ok? E isso poderá me ajudar na tomada de decisão. Mas código, programação, é legal, estou aprendendo aos poucos, mas eu já vi que não é uma área para mim, porque eu não sinto o famoso prazer, que a galera chama chulamente de tesão naquilo. Nossa, que legal. Pelo contrário, quando eu assisto uma aula falando de comportamento humano, de psicologia, funcionamento da mente humana, a expressão, a discurso, história, a argumentação, isso mexe comigo, que eu falo, cara, que da hora. Entende? Quando eu assisto uma aula de história, alguém conversando, falando acerca de insights, de forma, de como você lê, você estudar, meus olhos brilham, minha mente explode. Diferente de quando eu estou assistindo uma aula de números, ou letras, ou códigos, ou programação, ou lógica de programação, que eu olho aquilo e falo, isso é importante, mas não destrava em mim aquela explosão de dopamina. Logo eu compreendo que se eu investir cada vez mais na comunicação, na conexão com pessoas, isso me fará mais feliz e mais realizado. Só que ao mesmo tempo eu compreendo que eu não posso ignorar as outras áreas, porque às vezes uma dessas áreas que pode não ter nada a ver comigo, ela podem dar certo ou me servir de trampolim para realizar aquilo que eu tenho prazer em realizar, que é o quê? Falar, ensinar e comunicar dentro da minha realidade, dentro do meu alcance. Olha que louco isso aí. Então uma das formas que eu achei também de
parar com essa ansiedade e esse estresse que dá na hora que você está estudando e você fala, meu, tem muita coisa para me fazer no meu dia, eu não vou conseguir realizar o quê? Gravar vídeo para vocês. E aí, quando eu gravo o vídeo, ao invés de eu estar falando sozinho, na minha sala, na minha cadeira, eu posso falar com a câmera e ainda alcançar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo, pela mesma situação. Pois é. Seja bem-vindo à nossa comunidade, seja bem-vindo a essa realidade, de que uma vez que você acredita que você pode aprender uma série de coisas, é igual o catálogo da Netflix. Você clica no menu e você vai escolher algo, você passa mais tempo escolhendo do que propriamente assistindo. E isso também é uma forma de procrastinar. A mesma coisa acontece com quem acaba de se formar na faculdade e começa a procurar por pós-graduação. Por que você está falando isso? Porque acontece comigo também. Tem vezes que eu passo horas procurando por pós-graduação e vou vendo isso, aquilo, outro e falo, vou ter que estudar isso, aquilo, assim. Quando você vê, passou horas. Ao invés de você estar na rede social, mas você está na página das universidades procurando por graduações. Embora seja algo bom, maravilhoso, mas isso também é espécie de uma fuga, de uma distração que acaba te paralisando devido ou diante das muitas opções. E, outro adendo, acabei de desinstalar novamente as minhas redes sociais, /Instagram, porque isso corrobora para me deixar mais ansioso, mais enraivecido ou querer, como um meio de fuga, correr para lá para bisbilhotar a vida das outras pessoas. Isso gerando em mim ansiedade, um estresse e uma abstinência. Com a minha pupila lá de lado, meu braço começa a tremer, e aí depois que eu sair de lá, eu vou me sentir um fracassado por ter desperdiçado tempo demasiado na rede social. Portanto, eu só estou instalando ela agora, quando eu vou postar alguma coisa, já desinstalo, vazo fora. E é incrível o efeito que isso causa em você, porque você sabe que vai dar mais trabalho para você instalar do que propriamente para você ir lá e pesquisar sobre a vida das pessoas. Então, quando o meu cérebro entende, poxa, vai dar trabalho, embora demore só alguns segundos, mas eu vou ter que instalar, depois fazer um login, depois esperar carregar, ele já desanima. Pois é. Aí ele fala, não, é melhor continuar por aqui mesmo, ou gravar um vídeo aqui, ou continuar estudando, ou dar uma pausa, comer alguma coisa e voltar a estudar, que a gente vai ganhar mais no nosso dia. É isso que está acontecendo comigo. Pois é. E aí dá uma certa agonia, não para descontar em ninguém, mas para que a gente sinta essa agonia e procure formas de interromper esse fluxo do nosso cérebro que parece agonizante. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. E aí, quando acontece comigo, eu estou tentando buscar várias formas de interromper esse turbilhão de emoção que vem em mim. Às vezes eu faço respiração, na maioria das vezes eu vou fazer uma oração, que é o que mais acontece. Às vezes o dia está meio cinzento, igual está hoje, e aí dá essa agonia, eu falo, cara, eu não vou procrastinar, eu vou fazer uma oração, e aí funciona, tá? Eu às vezes vou ler também, na maioria das vezes ler, fazer uma oração, então isso aí funciona muito. Mas nem todos os dias você está disposto ou você está com prazer de realizar aquilo que tem que ser realizado. Mas mesmo assim você vai ter que realizar. Esse é o dilema da vida adulta. Esse é o dilema da vida adulta e o que separa aqueles que de fato querem fazer alguma coisa daqueles que só ficam teorizando sem tomar a iniciativa de correr atrás. Então eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aqui a nossa jornada de crescimento e desenvolvimento. Para mim é uma honra. É um prazer ter todos vocês aqui. E aqui eu vou documentando a nossa jornada, né? E cada vez mais a gente vai aprendendo e compartilhando aqui. Eu estou lendo já no finalzinho do livro Axiomas de Zurique, um livro acerca do mundo dos investimentos, mas que traz diversos ensinos para a nossa vida. E aqui eu agradeço mais uma vez pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento e acredito que essa comunidade ela crescerá cada dia mais e abarcará a vida de cada vez mais pessoas. E em tudo, o nome de Deus ele será glorificado. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para mim, é uma satisfação ter você aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.